Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, 50 dias depois da Páscoa, 50 Pentecostes, a festa que celebramos hoje. No Antigo Testamento, do Antigo Testamento, a igreja guardou duas festas, a Páscoa e Pentecostes. A Páscoa é uma festa da casa, é uma festa feita no interior da casa, é uma festa caseira. 50 dias depois, era celebrada uma festa na rua, nas praças, celebrando o dom da colheita, o dom de uma bênção agrícola. Aquele ano, agradecendo a Deus os frutos da terra. Então era feita na praça, a festa de Pentecostes. E de fato, é isso que o Espírito Santo faz, quando nós celebramos hoje a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra que há uma colheita, e ela é uma colheita abundante. Alphaville é o campo já está semeado, as sementes já deram as espigas, elas estão prontas para a colheita. Há um povo aí fora, almas e vidas para serem tocadas, para serem colhidas e colocadas nas mãos do Senhor. E essa é a obra do Espírito Santo. A colheita está pronta, vidas precisam serem salvas, e o Espírito Santo, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nos dá essa graça de trazer homens e mulheres para Cristo. Mas quem é o Espírito Santo? O apóstolo Paulo, uma vez ele chegou à cidade de Éfeso para pregar para a igreja, veja, para a igreja de Éfeso. E aí o apóstolo se assustou, porque havia pessoas na igreja de Éfeso, talvez por uma má catequese que já existia naquela época, não sabiam quem era o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Perguntaram a Paulo, quando ele falou do Espírito Santo. Eu não acho que seja muito diferente nos dias de hoje. Há muitos católicos que não sabem quem é o Espírito Santo, que não conhecem o Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é aquela pombinha ali, bobinha, bonitinha, que uma vez por ano aparece aqui na frente. Aquela é uma das formas, um dos símbolos do Espírito Santo. Foi assim que o Espírito Santo apareceu no batismo de Jesus. Mas existem outros símbolos do Espírito Santo. Hoje, na primeira leitura, ele aparece em forma de línguas de fogo. Mas em outras passagens, o Espírito Santo aparece como o dedo, um dedo indicador. No Evangelho da missa de hoje, ele é um sopro. Jesus sopra, é um sopro, um vento.
Então, isso é um símbolo. Mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é preciso que você conheça, para que você tenha um relacionamento com ele. Então, 3 coisas. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Ele é, o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho. O Pai, desde toda a eternidade, gera o Filho. Nunca houve uma época que o Pai estivesse sozinho. Senão ele não seria Pai. Desde toda a eternidade, o Pai gera o Filho e o Filho é gerado pelo Pai. Desde toda a eternidade. Eles se olham e se amam. E o amor entre o Pai e o Filho é uma pessoa, não é um sentimento. E essa pessoa é o Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus. Uma pessoa que a vida da Trindade, a vida de amor, é derramada sobre nós. Nós participamos deste amor entre o Pai e o Filho, que é derramado nos nossos corações, que é derramado na nossa vida. O que é o Espírito Santo? É a pessoa de Deus, que derramado nos nossos corações nos faz amar, nos faz crer, nos faz viver a vida de Deus. Portanto, segundo, o Espírito Santo é o sujeito, é o protagonista da nossa vida hoje. Nós só temos acesso a Cristo por meio do Espírito Santo. Tudo o que acontece na igreja é por meio do Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou rezar a parte principal da missa. Sem o Espírito Santo não haveria consagração. A consagração começa com o padre dizendo: mandai, Senhor, o vosso Espírito, para que estas oferendas se transformem no corpo e no sangue. Tudo é feito por obra do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, entenda isso. O que aconteceu há 2000 anos atrás, a história de Cristo, aquilo que Jesus operou, seria só uma história do passado. Como a gente lê a história de Napoleão, a história de Pedro Álvares Cabral, a história dos antepassados. Seria história. Não é história. Aquela obra realizada na cruz do Calvário não é passado. Hoje, aquela obra redentora me alcança e eu sou amado por aquele amor, por meio do Espírito Santo. Não há possibilidade, entenda isso, de você ser católico, portanto, de você viver a vida de Deus, ser santificado por Deus sem o santificador. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. É aquele que faz com que vivamos a vida de Deus. Como é que foi isso? Eu te provo isso. Os apóstolos, hoje, num dia como hoje, estavam trancados no cenáculo, onde Jesus tinha celebrado a última ceia. A leitura diz que as portas estavam trancadas, a primeira leitura dos Atos. E eles estavam com medo. O Espírito Santo veio, como Jesus havia dito, e mudou tudo. Eles estavam acovardados e o Espírito Santo encheu a igreja de uma coragem, de um desassombro que eles não possuíam. Mudou o pensamento deles. Eles estavam traumatizados. Eles não tinham atitude. Eles não tinham coragem. Eles não tinham sequer assim, por onde começar a obra? Por onde começar a colheita? Por onde começar a evangelização? Eles estavam ali. Mas veja, não é diferente de nós. Nós estamos aqui nesta igreja reunidos. Aqui é a imagem, é a figura do cenáculo. Quem não é louco, aqui deve ter algum doido no meio, mas quem não é louco e está vendo o que está acontecendo no Brasil e agora escancarado no Rio Grande do Sul, não tem como você dizer que isso daqui não te machuca, não te amedronta, porque você percebe um estado ineficiente. Ou seja, o nosso socorro, se um dia a gente precisar aqui, dificilmente virá. Dificilmente virá. Então, não tem como, a não ser que a pessoa esteja completamente alienada. Tá bom, você já desligou aquela TV maldita, aquele canal maldito, já desligou, mas não tem como as informações não chegarem, porque elas estão chegando. Então, diante de um mundo ameaçador, diante de um mundo
que não nos poupa em nada, em que políticos, a classe dominante, não só os políticos, a classe dominante, os poderosos desse país, há anos, há décadas, com base no clientelismo, no toma lá da cá, fazem o povo brasileiro de escravos, fazem a nação brasileira sofrer. E aí quando eu dizia, semana retrasada, que aquela tragédia era uma tragédia escrita e esperada, teve camarada aqui, imagina, é uma intempérie, é uma coisa da natureza. Mentira! Há décadas, há 60 e tantos anos, as enchentes se repetem, a engenharia avançou, as técnicas para tirar o assoreamento dos rios, as técnicas de engenharia avançaram, a ciência avançou. O que não avançou? A vergonha na cara dessa gente que deveria cuidar do povo e que não cuida do povo. Então, diante de Jerusalém, diante dos poderosos, não tem como você não ficar amedrontado, acovardado. E era assim que a igreja se sentia. Sabe assim? Quem será por nós? Quem será a nosso favor? Como faremos para sair desse impasse, desse trauma, dessa coisa que estagna a vida da gente, que trava a vida da gente, trava a vida do povo brasileiro? Se não for o socorro do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo desce em forma de fogo. Veja que interessante isso. Em forma de fogo. O fogo vem para queimar. O fogo vem para purificar. O fogo vem para tirar o que é palha, o que não tem força, o que não interessa. Coisas que vão acumulando-se na nossa vida e que não resolvem a nossa história. O Espírito Santo vem para arrancar e desinstalar a igreja que estava travada. Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso que quando você vem na igreja, quando você vem ao cenáculo, não é possível que você venha aqui para buscar que alguém passe a mão na sua cabeça. Que você venha aqui para ouvir lorota. Que você venha aqui para, eu dizer para você que está tudo lindo e maravilhoso. Não é possível que você queira ser enganado. Como se não bastasse ser enganado, ser enrolado pelos picaretas dessa nação, você ainda quer que a igreja faça picaretagem com você. E diga que está tudo lindo e maravilhoso. Não está. Se não é o Espírito Santo de Deus vindo em nosso socorro, queimando. E aí desinstalando, porque a hora que o fogo cai, o camarada corre. O Espírito dá coragem à igreja. Interessante, eles estavam reunidos, mas eles não estavam unidos. Reunidos em Nossa Senhora, com a Virgem Maria, e mesmo assim, eu quero que você entenda isso, olha. Reunidos, cantando, adorando, orando, com Nossa Senhora no cenáculo. E mesmo assim, faltava a unidade de fé. Faltava a unidade de corações, de dizer, nós somos mais fortes do que essa força diabólica que está aí fora. Nós, unidos com a força do Espírito Santo de Deus, podemos derrotar esse império de maldade que está aí. E a hora que o Espírito Santo desce sobre eles, acaba o medo, desaparece os traumas, e eles encontram uma coragem que humanamente não existe, meu irmão, não há possibilidade dessa coragem, desse desassombro ser humano. Não é humano, é sobrenatural, é divino. E é esse desassombro, é esse espírito que você a cada domingo vem receber nessa igreja, em nome de Jesus. E aí a vida da pessoa muda. A vida da pessoa se transforma. Santo Padre disse ontem em Verona, no norte da Itália, celebrando a missa da vigília de Pentecostes. Santo Padre dizia assim, olha, falam muito de prêmio Nobel, mas na nossa sociedade deveria se inventar o prêmio Pôncio Pilatos, da quantidade de gente lavando as mãos. Lavando as mãos diante de tudo, né? Eles lavam as mãos. Não, isso aqui foi... É sempre o problema do outro. É sempre... Não, deixa eu ficar quieto. Entendeu, né? Nunca eles têm culpa, eles são craques em delegar a culpa para o outro. Mas, meu irmão, isso é uma desgraça na família. É o marido botando a culpa na mulher, desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva. A culpa é do professor, a culpa é do vizinho, a culpa é do irmão, a culpa é...
Sabe assim? Lavando as mãos, o Espírito Santo desce. Chega, não lave as mãos. O fogo do Espírito Santo desce para que você tome nas mãos a sua responsabilidade. A minha parte eu vou fazer. A minha parte eu vou exercer. Com coragem e com destemor. E eles saem. O que o Espírito Santo faz? Faz a pessoa sair do comodismo. Faz a pessoa sair daquele mundinho. E aí o Papa dizia, vou até ler, eu anotei, ontem ele dizia. Este é o milagre do Espírito Santo hoje. Pegar homens covardes, com medo, e torná-los corajosos. Uma coragem que... Não é verdade? Você podia estar aposentado. Você podia ter desistido. Você tem todos os motivos para cruzar os braços. Mas não, amém? Não é isso que Deus quer. E por isso você tem se levantado todos os dias para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Eu acho lindo isso. O Papa diz, esse é o grande milagre. A gente quer ver milagre? Maior milagre do que esse, eu tenho todos os motivos para desistir e não desistir. Fazer homens e mulheres de todas as culturas e levá-los à unidade. Isso é um milagre. Aqui tem gente com todo tipo de cabeça, com todo tipo de formação. Aqui tem da funcionária doméstica a doutores, pós-doutorados, desembargadores. Nessa missa agora, aqui nessa igreja. Pessoas que vieram do sul, do norte, pessoas de outros países. E nesse momento, o Evangelho se espalha sobre toda a face da terra. E Deus está congregando de todas as culturas, de todas as raças, de todas as línguas, uma unidade no mesmo Espírito Santo. Isso é o maior milagre. A coragem que Deus me dá, a mim, falando de mim, Padre Ubirajara, de pregar o Evangelho aqui. Vocês acham que essa coragem é minha? Vocês não sabem o quanto eu sou frouxo. Não é minha essa coragem. Claro que não, por óbvio que não. Essa coragem é do Espírito Santo. Esse desassombro não pode ser meu, porque senão não teria feito em você. Não convenceria você. Sabe, técnica de oratória, essas... lindo, maravilhoso, mas não convence. Você vê que aquilo está sendo montado, que aquilo é um teatro. Agora, quando é o Espírito Santo que fala, ele nos une, ele nos congrega na unidade. Nós entramos aqui cada um com uma cabeça, sim ou não? E saímos na mesma esperança e na mesma fé. O povo santo de Deus, congregados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um milagre. No mundo de hoje, onde cada um quer ter a razão, onde cada um tem a verdade, onde cada um quer ser melhor do que o outro, todos nós unidos no mesmo propósito, na mesma fé, só obra milagrosa do Espírito Santo de Deus. Por fim, o Espírito Santo, por ser uma pessoa e por morar em nós desde o batismo. Parênteses aqui, daí a importância do batismo. Sem batismo não há salvação. Se Deus salva alguém, de algum modo essa pessoa foi batizada. Como? Se não foi pelas águas, pelo caminho que Deus encontrar. Pela vontade da pessoa, pela reta intenção. Deus vai lá onde ela estiver e a batiza no Espírito. Mas principalmente para nós católicos, para nós da igreja, pelo crisma. A importância do sacramento do crisma. Você que não é crismado, que loucura é essa? Como é que você quer ser católico sem ser crismado? Sem ter recebido os 7 dons do Espírito Santo? Olha lá, as velas acesas. Que ele é um símbolo. Os 7 dons do Espírito Santo. Já está difícil, gente. Com o Espírito Santo, imagina sem. Sem os dons do Espírito Santo. Fecha parênteses. Exatamente porque o Espírito Santo mora em nós, pelo batismo e pelo crisma, é que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Presta atenção nisso. Nós podemos recusar o Espírito Santo. Nós podemos ferir o Espírito Santo. Isso Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, em diante. Paulo diz exatamente isso. Que de muitas maneiras nós podemos entristecer, magoar o Espírito Santo. E eu faço um apelo a você. Não entristeça o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo.
O seu corpo é morada de Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus mora aí, dentro de você. Quando você se levanta pela manhã, é para fazer o bem, é para amar o próximo, é para viver na graça de Deus. O Espírito Santo está aí, habitando em você. E às vezes nós não damos conta e entristecemos o Espírito Santo. Rapidamente, 5 maneiras de entristecer o Espírito Santo. Primeiro, São Paulo diz aos Efésios: uma vida de amargura, de negatividade. Você quer expulsar, entristecer o Espírito Santo? Viva de maneira negativa, com pensamentos negativos. O Espírito Santo é propositividade, amém? O Espírito Santo é esperança. O Espírito Santo é positividade. Uma mente negativa, uma pessoa para baixo, derrotada, ela expulsa, ou então ela cala o Espírito Santo nela. Isso é São Paulo que diz. Amargura. Tem gente que é assim, né? Isso contamina o ambiente. Uma pessoa amargurada é uma tragédia. Sabe, assim, para baixo, negativa. Segundo, raiva, ira. A raiva, onde tem ira, sabe esses estouros de ódio? O Espírito Santo, ele é repreendido, ele se cala, ele é amarrado. Ele é ofendido. Dentro da sua casa. Marido, cuidado com esses estouros de raiva, viu? Esposa, cuidado, viu? Com esses estouros de raiva dentro de casa. Às vezes com a funcionária, às vezes com o filho. E de repente sai um monte de impropérios da sua boca. Uma atitude que você fala: o que é isso? Isso é espírito de porco. O Espírito Santo saiu e entrou o espírito do maligno. Você está ofendendo. Eu ofendo o Espírito Santo. Terceiro, palavras ásperas, diz o apóstolo Paulo. Sabe quando você abre a sua boca para humilhar, para dividir? O Espírito Santo, ele é entristecido com isso. O cristão levanta com as palavras a vida do outro, mesmo quando precisa ser duro, mesmo quando precisa ser firme. Nunca é para derrubar, nunca é para humilhar, é sempre para levantar a vida da pessoa. Então você que gosta de humilhar, você que gosta de rebaixar, você que gosta de usar palavras ásperas, muito cuidado, porque você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E aí você vem dizer para mim: eu não sei, às vezes eu não sinto assim uma coisa na minha vida, a parte espiritual, eu me sinto. Claro, olha as palavras que saem da tua boca. Olha esses repentes de ódio. Olha essa amargura. Quarto, calúnia. O diabo é o pai da mentira. E onde tem calúnia, onde tem difamação, onde tem fofoca, rebaixando, abaixando, dividindo, ali opera o espírito do maligno e não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não combina com mentira, não combina com maledicência, não combina com fofoca. Onde entra esse espírito, entra o quê? Divisão. O Espírito congrega, o Espírito une. Tudo que divide é obra do diabo. Agora vocês estão entendendo? Por que às vezes dentro da igreja tem mais a operação do espírito do cão? Dentro de igreja, dentro de grupos, de pastorais, movimentos, associações, no meio do clero. Às vezes opera mais o espírito do inimigo do que o Espírito de Deus. Fofoca, maledicência, calúnia, conversa fiada. Por fim, todo tipo de maldade entristece e ofende o Espírito Santo. Teu corpo é um instrumento para fazer o bem. E aqui eu termino. Jesus entra no cenáculo, sopra no evangelho de hoje sobre os apóstolos e diz: a paz esteja com vocês. Eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Qual é a primeira palavra que Jesus diz depois disso? Levem o que para o mundo? Perdão. A obra nossa, se eu tenho o Espírito Santo, é levar o perdão, a misericórdia, a bondade de Deus. O meu corpo, a minha vida, tem que ser instrumento do bem no mundo. Se eu não quero entristecer o Espírito Santo, é disso que eu vou viver. O meu corpo é um instrumento para fazer o bem aos meus irmãos.
Vem, Espírito Santo de Deus. Que eu possa superar o medo, os traumas. Se situações do mundo têm travado a minha vida, colocado no meu coração desânimo, vem, Espírito Santo de Deus. Inunda-me com a tua bondade. Peça essa graça a Deus. Tenha compaixão de nós, para que nós também tenhamos compaixão, perdão, misericórdia, e possamos espalhar a força do amor na sociedade sem Deus, numa sociedade que não ama, que não pensa no outro. Que a minha vida, transformada por este fogo abrasador, possa aquecer aquele que está frio, frio na fé, frio no amor, possa dar vida àquele que secou, aquele que morreu. Aquilo que nós cantamos hoje na sequência de Pentecostes, seja uma realidade na nossa vida. O fogo do Espírito Santo de Deus deve fazer com que eu, incendiado por esse amor, incendeie de amor a vida de outras pessoas. Que coisa linda! Quando você encontra um verdadeiro cristão e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele acorda de manhã, cheio do Espírito Santo de Deus, diz: Senhor, eu quero incendiar esse mundo com o teu amor. No meu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios, na minha faculdade, nos meus estudos, com os meus filhos, na igreja. Eu quero, Senhor, ser presença do teu amor. Obra pura e absoluta do Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos o Espírito Santo, mas possamos, terminada a nossa jornada aqui nessa terra, dizer: obrigado, Espírito Santo. Fizemos um bom trabalho juntos. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.